apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, graça e paz a você que me assiste agora no YouTube, glória a Deus pela sua vida. Eu oro para que a palavra lhe seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ovelhas, tanto aqui no Ministério Graça Apostolado em Santo André, como vocês pela internet, hoje é a segunda e última parte da mensagem profética, extremamente profética, porque é uma revelação, e apostólica, porque é uma interpretação que Paulo teve da graça de Deus em Cristo. Hoje é a segunda e última parte da mensagem que tem por tema: a Santa Ceia é desnecessária. Hoje é a segunda e última parte. Na primeira parte, nós temos o nosso site na internet. Você pode entrar no graçaapostolado.com, lá no link Apostolado da Semana, você pode ouvir e assistir a primeira parte que foi gravada a semana passada, a Santa Ceia é desnecessária, parte 1, e hoje, ao vivo, agora, vou concluir a Santa Ceia, que na verdade não é Santa Ceia, porque a Bíblia não diz Santa Ceia. A Bíblia chama de Páscoa judaica, ou seja, era um rudimento, uma obra da lei, que foi dada somente aos judeus, e não a nós os gentios. Por isso que a Bíblia não usa a expressão Santa Ceia, porque a ceia não é santa. Santos somos nós, que fomos santificados em Cristo Jesus. Não existe comida santa, não existe água santa, não existe roupa santa. Paulo disse em Efésios 1,4 que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Nós somos santos. Roupa, comida, bebida, não. Quem está entendendo? Então hoje é a segunda e última parte da mensagem: a Santa Ceia é desnecessária. Põe a mão na sua Bíblia aí que eu vou fazer uma confissão de fé para que se seja revelada essa segunda e última parte, que é a conclusão. Na primeira parte eu falei sobre Moisés, onde Moisés, usando a lei, mostrou que é Páscoa judaica. Eu falei sobre Jesus, onde Jesus de Nazaré participou da Páscoa. Em Mateus 26, chama de Páscoa, não de Santa Ceia. Então Jesus participou com seus discípulos da Páscoa. E hoje, a segunda e última parte, eu vou falar de Paulo. A primeira parte falei de Moisés e de Jesus, e hoje vou falar sobre Paulo, falando sobre esse assunto. Coloque a mão na sua Bíblia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, eu oro te pedindo, recorrendo a ti, porque só o Senhor é o único que pode revelar a sua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo que habita em nós. Coisa que o homem nenhum pode fazer, nem profeta, nem apóstolo, nem pastor, nenhuma igreja pode fazer isso. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o único que pode revelar sua palavra. Senhor, eu te peço para que o Senhor revele, porque se o Senhor revelar a tua palavra, então de fato, de verdade, ela não voltará para o Senhor vazia, porque isso vai encontrar pessoas que vão crer nela, que vão acreditar na tua palavra. Por isso eu te peço desde já e te agradeço, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, crendo que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e te pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A igreja diga amém. Amém. Então na primeira parte eu já falei de Moisés, já falei de Jesus, e agora vou terminar falando sobre Paulo. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Vamos começar aqui em 1 Coríntios capítulo 13, e eu te aconselho a você não pegar o trem andando, né? A você não pegar o bonde andando. Entra no nosso site ou encomenda o CD, tá? Tem CD a gravação, ou entra no nosso site, assiste de graça, tá? No site graçaapostolado.com. Na página inicial tem um link Apostolado da Semana,
clica lá no link Apostolado da Semana, vai ter a mensagem de quarta-feira. Do lado esquerdo, as mensagens de quarta-feira, do lado direito, as mensagens de domingo. Então, a mensagem de quarta-feira está lá, ó, a relação das mensagens de quarta-feira. Você vai assistir grátis, não vai pagar nada, através do nosso site, tá bom? graçaapostolado.com, na página inicial tem um link, Apostolado da Semana. Clica no link, vai abrir a página, do lado esquerdo são as mensagens de quarta-feira, tá? Lá tem a parte 1. Então eu te aconselho a você assistir, a ouvir a primeira parte dessa ministração, para que você tenha o entendimento perfeito. Amém? Quem estava aqui quarta-feira passada, me dá um sinal quem estava quarta-feira. Hoje eu quero concluir esse estudo, esse ensino. Na verdade, esse sim é um culto de doutrina, né? Culto de doutrina não é onde o pastor vem falar se a mulher usa calça, se usa brinco, se usa batom, e que o homem não pode ter barba. Isso não é culto de doutrina, isso são usos e costumes. Culto de doutrina é quando um pastor, um homem de Deus vem, e doutrina quer dizer ensino, quando ensina o povo de Deus na Bíblia, tá? Quando ensina o povo de Deus na Bíblia, na graça de Deus em Cristo, aí sim é doutrina. 1 Coríntios 13, quem já achou, diga amém. Versículo 11, começando agora a segunda e última parte da mensagem, a Santa Ceia é desnecessária. Por que é desnecessária? Primeiro que não é Santa Ceia, é Páscoa judaica, na lei, na velha aliança, antes de Cristo. Nós não somos judeus, somos gentios. Não estamos na lei, estamos na graça. Não estamos vivendo das obras, estamos vivendo pela fé. Não estamos antes de Cristo, estamos depois de Cristo. Então vamos ver aqui, Paulo falando. 1 Coríntios 13, verso 11, Paulo disse: quando eu era, o verbo ser no passado, eu fui, ou quando eu era, verbo no passado. Não é quando eu sou no presente. Quando eu era. Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava, os verbos tudo no passado. Falava como criança. Pensava como criança. Algumas Bíblias dizem menino. Menino e criança é a mesma coisa. Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança e eu raciocinava como criança. Paulo falando. Na verdade, Paulo não está falando quando ele era criança na carne. Amém, abençoados? Paulo não está falando quando ele era criança na carne, quando ele era judeu, criança na carne com 12, 13 anos. Não, ele está falando no sentido espiritual. Quando eu era criança, e tanto é verdade que eu vou provar que é no espiritual, vira uma página aí, ó. Coríntios 14, verso 20, provando que ele não está falando de criança carnal, mas de criança espiritual. 1 Coríntios 14, verso 20, Paulo disse: irmãos, não sejais crianças, está vendo? No entendimento. Coríntios 14, 20, não sejais meninos, não sejais criança no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Quem pode falar amém? Quem recebe essa palavra? O que Deus espera de você, ovelhas do Senhor Jesus, é que você não seja mais criança no entendimento. O que Deus espera de você, irmão, é que você seja adulto no entendimento. É provável que essa mensagem seja forte demais para você, que é batista, que é da quadrangular, que é da universal, que é da mundial, que é testemunho de Jeová, que é católico, que é pentecostal. É provável que esta mensagem seja forte demais. Mas Paulo está dizendo, irmãos, Coríntios 14, 20, não sejam mais crianças no entendimento, vocês têm que crescer. Vocês têm que entender a graça de Deus em Cristo Jesus. Vocês têm que entender, não sejam mais crianças no entendimento. Vocês têm que ser adultos no entendimento. Tem que entender por que Jesus morreu na cruz. Porque os crentes crianças no entendimento, eles falam assim, Jesus morreu na cruz, é verdade. Mas o pecado, quer dizer, então ele morreu na cruz e não tirou o pecado. Eles creem que Jesus morreu na cruz. Mas o diabo, irmãos,
Quer dizer, então, eles não conseguem entender que o diabo já foi aniquilado pela morte de Jesus. Eles não conseguem entender que o pecado foi aniquilado, foi tirado na cruz pela morte de Jesus. Então, quando o crente pode ter 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos de igreja, se ele não entende essas coisas, ele ainda é criança no entendimento. Ele pode ter 50 anos. A minha mãe tinha 30 e poucos anos de igreja, mulher de pastor, mas era criança no entendimento. Quem está entendendo? 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Você precisa entender por que, de fato e de verdade, Jesus veio e morreu na cruz. Você tem que entender por quê. Jesus morreu pelos pecados, e você ainda acha que você tem pecado, então você é uma criança no entendimento. Você não entendeu por que ele morreu na cruz. Ele morreu para tirar o pecado. Quem está entendendo? Se ele morreu para tirar o pecado, você ainda tem pecado, então você é uma criança. Só a criança que não entende as coisas. Não é verdade? Pega uma criança de 2, 3 anos, ela não entende. Você conversa. Por que uma criança tem que dar várias broncas no dia? E dá uma bronca, e dá duas, e dá bronca, e você chama atenção, e chama atenção. Mas todo dia, o dia inteiro chama atenção. Por quê? Criança não entende. Assim também estão os crentes, há 1, 10, 15, 20 anos nas igrejas, e não entende. Não entende o que Deus espera que você entenda. Por isso que eu orei para que a palavra lhe seja revelada. Então diga comigo assim, ó, 1 Coríntios 14, 20, diga isso. Deus espera que eu não seja mais criança no entendimento, mas que eu seja adulto no entendimento. Então volta uma página atrás, volta lá, Coríntios 13, 11, para mim terminar e já entrar em outro assunto. Coríntios 13, 11, Paulo disse, quando eu era criança. Quando ele diz quando eu era, aqui ele está dizendo, ó, hoje eu não sou mais. Não é isso? Ele já está dizendo isso aí, ó. Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Uma pessoa que pensa, mas ciclano morreu e não se batizou nas águas, ele foi para o inferno. Está pensando como criança. Está raciocinando como criança. Por quê? Porque para isso, Jesus já morreu na cruz por ele antes. Jesus não esperou ele aceitar. Não, o que ele fez? Antes dele nascer, Jesus veio, morreu na cruz, derramou o sangue. Por isso que Paulo disse, fostes comprados por bom preço, não sois de vós mesmos, pela graça sois salvos. Quando uma pessoa passa a entender isso, ele está mostrando para Deus que ele é adulto no entendimento. Por quê? Olha, aquele filho de Deus lá, ele morava na fazenda, ele morava no sertão, ele morava no meio do mato, ele era analfabeto, ele nunca leu a Bíblia, ele nem sabia de nada, mas ele era um filho de Deus, ele cria em Deus. Agora, ele não conhecia a Bíblia, porque ele morava lá no sertão, no meio do mato, na quiçaça, no sertão. Então, ele não conheceu a Bíblia, ele não tinha Bíblia, mas ele cria em Deus. Olha, aí ele morreu. Para essas pessoas, Deus, pela boca de Paulo, disse, olha, pela graça sois salvos. Quem é que está entendendo? Quem entende isso está mostrando para Deus que é um adulto no entendimento. Agora, quando o crente ainda é criança, quando o crente ainda é criança, olha o verso 13, o verso 11, Coríntios 13, 11, olha as 3 atitudes que caracterizam uma criança, as 3 atitudes que caracterizam um crente criança. Olha lá, quando eu era criança eu falava como criança, eu pensava como criança e eu raciocinava como criança. As 3 características, os 3 sinais que mostram um crente criança. O que ele fala, o que ele pensa, como que ele raciocina. Não, se não batizou, sinto muito falar, foi para o inferno. Ele está pensando como criança. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus derramou o sangue? Quando o crente é criança, ele pensa que só é salvo quem aceitou Jesus e quem se batizou nas águas e quem está dentro da igreja. Eles pensam assim.
Então eu te falo uma coisa, será que você não pensou ainda que tem mais pessoas do que igrejas na face da terra? Será que você não pensou ainda que mesmo que todas as pessoas da terra fossem para todas as igrejas, não ia caber? Porque tem mais gente do que igrejas. Logo, não tem como todas as pessoas estar dentro das igrejas. Se fosse o raciocínio, só é salvo quem está na igreja, então tinha gente que não ia ser, porque não ia dar para entrar, não ia caber. Quem está entendendo? Então, Paulo está mostrando o que caracteriza uma pessoa criança. O que ele fala, o que ele pensa, como ele raciocina. Agora, vira a moeda, Coríntios 13:11. Mas quando cheguei a ser adulto, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu raciocinava como criança, mas quando cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Ou seja, eu parei de falar como criança. Eu parei de pensar como criança. Olha, quem não comer o pão e não participar, não vai ter comunhão com Deus. Não fala besteira, irmão. Não fala besteira, porque aí já se torna heresia alguém atribuir a um pedaço de pão, ou de chocolate, ou de bolacha, ou a um pedaço de carne, sei lá, qualquer coisa. Torna-se heresia alguém atribuir a uma comida ou a uma bebida a comunhão que é espiritual. Não, senão, o que está me entendendo, estou falando? Não fala besteira. Não me fala que só tem comunhão com Deus quem participa da Páscoa judaica, que o sistema chama de Santa Ceia, porque aí já é heresia. Porque Jesus disse em João 4:24, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então a comunhão com Deus não é através de comer alguma coisa ou beber alguma coisa. A comunhão com Deus é em Espírito e em verdade. Quem é adulto entende isso? Quem? Quem é adulto? Quem é adulto entende, pode aplaudir. Quem é adulto entende. Vou falar de novo. João 4:24, diga bem forte. Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, como é que você pode associar a Deus a algo que é carnal, terreno? Terreno, água é terrena. Como é que você pode associar a Deus a algo que é terreno, carnal, uma comida? Por isso que em Romanos 14:17, diga Romanos 14:17. Por isso que em Romanos 14:17, Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Está escrito ou não está escrito? Romanos 14:17, Paulo diz, Paulo entendendo que Deus é Espírito, e que a nossa ligação, a nossa comunhão com Deus é em Espírito, Paulo entendendo isso, ele falou em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça, gozo e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não faz parte do reino de Deus quem come alguma coisa. Não faz parte do reino de Deus quem bebe alguma coisa, e quem não bebe não faz parte. Quem come faz parte, quem não come não faz parte. Não é assim. Faz parte do reino de Deus, primeiro, quem foi chamado por Deus, escolhido por Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Já começa por aí. Faz parte do reino de Deus, quem é ovelha pela graça é salvo. Faz parte do reino de Deus, quem o adora em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ponto final. Cadê os adultos que entendem isso? Não, para terminar esse assunto que eu vou entrar em outro, em hipótese alguma, não se pode misturar, mesclar, não se pode atribuir a Deus, que é Espírito, algo terreno, humano e carnal. Não se pode, isso aqui é terreno, isso aqui é humano, lá no céu não tem caneta. Isso aqui é terreno, é humano, é carnal. Não se pode atribuir algo a Deus. Eu não posso associar. Olha, se você tiver essa caneta, então você é salvo. Mas alguém no mundo não vai ter essa caneta. Olha, se você se batizar, então você será salvo. Mas alguém no mundo vai morrer sem dar tempo de se batizar. Ficou doente, foi para o hospital, teve um infarto.
mora na fazenda, mora na floresta, o índio. Quem é que está entendendo? Alguém vai morrer e não vai dar tempo de se batizar. Por isso que Deus disse, pela minha graça vocês são salvos. Ou seja, eu vim e morri na cruz antes de vocês decidirem alguma coisa. O meu amor foi maior. Glória a Deus. Quem entendeu o plano de Deus? Diga comigo, Deus não esperou o homem decidir alguma coisa. Por que ele não esperou? Efésios 2, porque o homem estava morto. Efésios 2:2, estando nós mortos. Você já viu um morto decidir alguma coisa? Quem aqui já viu um morto já viu um morto no caixão? Já viu um morto? O morto fala, o morto decide, o morto levanta a mão, o morto aceita alguma coisa. Morto está morto. Deus sabendo que estava morto, e por que estava morto? Porque não tinha o Espírito Santo. E por que não tinha o Espírito Santo? Porque era debaixo da lei, era antes de Cristo. Então Deus sabendo que o povo estava morto, o que ele fez? Efésios 2:6, nos vivificou juntamente com ele. Ou seja, ele ressuscitou, nosso espírito ressuscitou também. Por isso que Paulo diz que quem agora está em Cristo, nova criatura é. Por isso que Paulo diz que quem agora está em Cristo é uma nova criatura, já é salvo pela graça de Deus. Bom, deixa eu seguir meu assunto. Segunda e última parte da mensagem, a Santa Ceia é desnecessária, parte 2. Mas eu queria que você falasse de Jesus. Eu já falei na primeira parte, então você tem que ouvir a primeira parte, eu não posso retornar. Hoje eu vou concluir a mensagem. Mas em Mateus 26, eu já falei, eu já li. Na primeira parte eu li todos os versículos de Mateus 26, onde fala, Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança. Está tudo explicado na primeira parte. Entra no nosso site, adquire o CD, você vai ouvir. Eu expliquei versículo por versículo, palavra por palavra, expliquei tudinho devagarzinho. Eu falei sobre Moisés, mostrando que era Páscoa. Falei sobre Jesus, fazendo a Páscoa com os seus discípulos nas casas. Quem está lembrado? E não nas igrejas, nas casas. E hoje eu vim falar sobre Paulo. Como que Paulo... Porque as pessoas falam assim, mas Paulo disse lá em Coríntios 11... É exatamente o que eu vim ler. 1 Coríntios 11. Vamos deixar as coisas claras, né? 1 Coríntios 11, abre a sua Bíblia. Mas Paulo disse em 1 Coríntios 11, aliás, apóstolo Marcos Gomes, na nossa igreja, sempre quando nós fazemos a Santa Ceia, o diácono lê 1 Coríntios 11. Então, diácono, acompanhe o meu ensino na sua Bíblia e vamos ver o que o Espírito Santo está dizendo pela boca de Paulo em 1 Coríntios 11. Amém? Porque os pastores usam muito, as igrejas usam muito 1 Coríntios 11. Olha, Paulo está falando aqui, fazer em memória de... Eu vou ler, aguenta que eu vou ler. Vou ler e vou explicar. Paulo disse que é o sangue da nova aliança. Eu vou ler e vou explicar. Porque todas as Bíblias da terra têm 1 Coríntios 11. Diga bem forte, 1 Coríntios 11. Diga, verso 17. Vamos lá, anote no seu caderno aí. Vamos ver o que o Espírito Santo fala. Porque se estiver escrito, eu creio. Alô, eu não posso fugir da Bíblia, irmão. Acompanhe na sua Bíblia, você vai ver que eu não posso pular um versículo. Eu não posso alterar a Bíblia. Alô, é o que é. Se você estiver certo, a Bíblia vai dizer que você está certo. Mas se você estiver errado, a Bíblia vai dizer que você está errado. Não sou eu que vou falar que você está errado, é a Bíblia. Quem é que está entendendo? Vou falar de novo. Se a sua vida está em linha com a palavra de Deus, não sou eu que tenho que falar se está ou se não está. A Bíblia vai falar. Não sou eu que vou falar. Olha, irmão, não, eu não tenho que falar nada, eu não sou juiz. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala. Se a sua vida estiver em linha com a Bíblia, glória a Deus pela sua vida. Se a sua vida não estiver em linha com a Bíblia, então você precisa se converter. É simples, é só se converter. Eu tive que me converter. Ou seja, eu pensava que a minha vida como pastor, já era pastor há 5 anos, eu pensava que estava em linha com a Bíblia.
Então o Espírito Santo, pela palavra, mostrou que tinha algumas coisas que não estava correto, não estava em linha. Eu tive que me converter naquelas áreas. Eu estava errado, não a palavra de Deus. A palavra de Deus não erra. Amém? 1 Coríntios 11, 17, olha como que Paulo já começa a palavra. 1 Coríntios 11, 17, Paulo disse: nisto que vou dizer-vos, nisto o quê? O assunto aqui é sobre a Páscoa, que as pessoas chamam de Santa Ceia. Alô? 1 Coríntios 11, 17. Circule na sua Bíblia, nisto. Você precisa ler e entender o que Paulo está falando. Tem que ler e entender a Bíblia. Nem que nós ficarmos aqui até o mês que vem. Nem que eu tiver que fazer 10 partes, mas antes de morrer você tem que entender a Bíblia. Você não é filho de Deus? Você não tem o Espírito Santo? Então você tem que entender a Bíblia. Alô, se nós somos filhos de Deus e temos o Espírito de Deus, a palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Amém, irmãos? Não tem outro raciocínio. Nós somos filhos de Deus. Você também é filho de Deus? Eu creio. Você não tem o Espírito de Deus? Eu acredito, eu creio. Então a palavra de Deus vai se encaixar com você. Amém? Coríntios 11, 17. Paulo disse: nisto, você pode ver na sua Bíblia, tem um subtítulo aí, ó, a ceia do Senhor. Não está escrito? Está escrito a ceia do Senhor? Olha o que Paulo falou: nisto o quê? A ceia do Senhor. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo. O que ele está querendo dizer? Olha, no que eu vou falar aqui, vocês não estão certos não, hein? Ele está dizendo assim, ó, eu vou falar algo para vocês sobre a ceia do Senhor, mas vocês não estão corretos, vocês não estão certos não, hein? Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo. Continua. Pois vos reunis, não para melhor, mas para pior. Nossa, o apóstolo Paulo, hein? Quem recebe? Alô, é o apostolado, hein? Nós podemos mudar a Bíblia? Não tem que mudar. Não pode mudar a Bíblia. Se estiver escrito, confere na sua Bíblia. Vê aí, ó. Sobre a ceia do Senhor. Sobre a ceia do Senhor. Coríntios 11, 17. Paulo diz: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Crentes, os crentes, não era macumbeiro não, eram os crentes reunindo para pior. Ou seja, não estavam agradando a Deus. Quando Deus me revelou que eu estava me reunindo para pior, não para melhor, eu não sabia onde pôr a cara. Senhor, eu estou de bom coração, maior boa intenção, levando a sério aquela dedicação, aquela devoção, e ele disse: mas vocês estão se reunindo para pior, não está melhorando a vida de ninguém. Isso aí, ó, Jesus falou: vocês não sabem que tudo que... Vocês não sabem que tudo que entra pela boca, desce e sai para fora? Falou ou não falou? Ó, vocês estão se reunindo para pior. Vocês estão pensando que o que vocês estão comendo e bebendo está mudando a vida de vocês. É isso que Paulo está falando. E não tem gente assim? Tem ou não tem? Olha agora, depois que você comer, depois que você beber, aí a sua vida vai o quê? Você vai comer e beber, depois sai para fora. Não é o que Jesus falou? Agora, se algo terreno, humano e carnal pode mudar a vida de alguém, então Cristo morreu em vão, porque essa Páscoa judaica Moisés já fazia. Quem é que está entendendo? Os evangélicos tradicionais chamam de Santa Ceia. A Bíblia chama de Páscoa judaica. Ora, se a Santa Ceia pudesse mudar, ou melhorar, ou transformar a vida de algum ser humano na face da terra, então Cristo morreu em vão. Porque Jesus morreu para salvar. Jesus morreu para libertar. Jesus morreu para santificar. Jesus morreu para perdoar os pecados. Jesus morreu para nos dar a vida eterna.
Agora, o que um pedaço de pão ou suco de uva pode fazer por alguém? Porque se puder fazer por alguém, Cristo morreu em vão. Porque isso ou essas coisas Moisés já fazia. Quem é que está entendendo? Está claro ou não está claro? Por isso que Hebreus capítulo 10, diga Hebreus 10. Por isso que Hebreus 10, Paulo fala que a lei tinha simbologia das coisas que iam acontecer. A lei não tinha uma imagem exata. Pode ver que na lei tudo é simbólico. Unção com óleo representava o quê? A unção do Espírito Santo. O batismo nas águas simbolizava o quê? O batismo em Cristo. A Páscoa judaica, 1 Coríntios 5, Paulo disse, Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Paulo falou. A Páscoa judaica simbolizava o quê? Cristo na cruz nos dando a vida eterna. Por isso que ele disse, ó, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Por quê? A lei simbolizava o que ia acontecer na graça. Aí Jesus veio e falou, tudo está consumado. Ou seja, aquele batismo das águas, agora não precisa mais, que vocês já foram batizados em Cristo. Aquela unção com óleo na lei, agora na graça não precisa mais, que vocês foram ungidos com o Espírito Santo. Qual que é melhor? Qual que é maior? Alô? Dá um sinal quem está entendendo. Agora, olha o primeiro versículo que eu li hoje, hein? Quando eu era... Quando eu era o quê? Criança. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu raciocinava como criança. Eu até falava como criança. Olha, pastor, eu era daqueles que eu falava assim, irmão, você não tomou a Santa Ceia esse mês, então você não está em comunhão com Deus. Nossa, que heresia. Isso é heresia. Isso é heresia pura. Como que não está em comunhão com Deus, se Deus é Espírito e o Espírito de Deus habita em mim? Como é que eu não estou em comunhão, se eu sou templo do Espírito Santo? Me explica isso, pastor. Me explica isso, teólogo. Como que você pode dizer para a igreja de Jesus que alguém que não participou de comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco, como que você pode dizer que ele não está em comunhão com Deus, se ele é templo do Espírito Santo de Deus que habita nele? Paulo disse em 1 Coríntios 6, Paulo falou, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Como que o pastor ousa falar que você não está em comunhão com Deus, se Deus habita em você? Mas o que dá não conhecer a Bíblia, hein? Quem está entendendo? Vocês estão percebendo o que a falta de revelação faz com a igreja de Jesus? Quem está percebendo? Porque se não tem revelação, alô, por isso que eu orei para que a palavra fosse revelada, eu orei para isso. Se a palavra não for revelada, nós estamos perdendo nosso tempo aqui, irmão. Você saiu de sua casa, veio de longe. Se a palavra não for revelada, estamos perdendo nosso tempo. Porque Deus é Espírito, ninguém pode ver Deus. Como é que você vai ver Deus? Você não vai ver Deus andando na rua. Você não vai ver Deus. Mas a Bíblia diz que Ele habita em mim. Ele habita em você, você crê pela fé. É pela fé que você crê. Eu vou ter que falar mais uma vez. Falar. E você já deve ter ouvido isso por aí nas igrejas. Falar que quem não participou da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, eu já mostrei na Bíblia que é Páscoa, ou seja, celebridade de judeu. E nós não somos judeus, nós somos gentios. Ou seja, olha o que aconteceu com a igreja de Jesus, hein? Olha o que aconteceu com a igreja de Jesus na terra. Os pastores, o sistema religioso, teológico, tradicional, judaizaram quem? Os gentios. Igualzinho em Gálatas 2, o que Pedro fez com os gentios. Por isso que em Gálatas 2,14, Paulo teve que repreender a Pedro na cara. Paulo disse, Pedro, você sendo judeu, obriga o gentio a viver como judeu? Quem está entendendo? O que os pastores, lá atrás, meu pai, eu sou filho de pastor, o que os pastores lá do século passado, o que fizeram? Judaizaram os gentios. Gentios, se você não batizar, você vai para o inferno.
Gentil, se você não participar da Santa Ceia, você não tem comunhão com Deus. Gentil, se você não ungir com óleo, você não tem o Espírito Santo. Quer dizer, judaizaram. Gentil, se você não fizer jejum, teus pecados não serão perdoados. Judaizaram o gentil que não estava sabendo de nada. Dá um sinal quem está entendendo. O gentil não estava sabendo de nada. Diga bem forte. Na Bíblia, existe uma palavra para os gentios. Certamente não é a palavra para os judeus. Amém? Porque toda carta tem destinatário e remetente. Amém? Toda carta, já mandou carta para alguém? De João para Maria. Hoje eu coloquei uma encomenda no correio. De Marcos Gomes para fulano de tal. Toda carta tem remetente e destinatário. E na Bíblia tem a palavra de Deus para os judeus e a palavra de Deus para os gentios. Diga, apóstolo, qual a palavra de Deus para os gentios? Uma delas, Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Quem recebe? Essa é uma das palavras para gentil. Diga, e palavra para o judeu? Diga isso. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso é palavra para judeu, Marcos 16. Quem é que está entendendo? Salva de palmas ao Espírito Santo. Abba, Pai. É muita revelação. É muita revelação. Eu tenho que puxar o freio para mim conseguir terminar na segunda parte. Porque é uma fonte de revelação. Você percebe que eu vou saindo, porque é uma fonte de revelação. Se eu for explicar tintim por tintim, eu não acabo nunca o assunto. 1 Coríntios 11:17. Nisto que eu vou dizer, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. 18. Antes de tudo, Paulo falando, antes de tudo, ouço que quando vos reunis aonde? Na igreja, há entre vós o quê? Divisões. E em parte eu creio. É claro que tem divisão. É claro que há divisões. Aí vai ter divisões mesmo. Por que em graça não há divisões quando nos reunimos na igreja? Alô? Usa a cabeça agora, raciocina. Porque Paulo disse no verso 18, ó, antes de tudo, eu ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões. Com eles havia. Por que em graça não há divisão? Por que em graça não há divisão? Porque aqui o apostolado vem de Paulo. Aqui o apostolado é um só. Agora na igreja de Corinto, tinha um pouquinho de Paulo, um pouquinho de Pedro. Tinha um pouquinho da graça e um pouquinho da lei. Quem é que está entendendo? Tinha o evangelho da incircuncisão, que é o que Paulo pregava, e tinha o evangelho da circuncisão, porque o Pedro estava ali também, o Tiago estava ali por perto, o João. Então Paulo disse, olha, eu fiquei sabendo que quando vocês se reúnem na igreja, tem divisões. Claro que tem divisão, claro que tem. Vai ter mesmo. Olha, você que não é batizado, você não pode participar, hein? Não é assim? Olha, você que está em pecado, você não pode participar, hein? Não é assim? Então vai haver o que na igreja? Divisões. Mas em graça não tem isso? Não, por quê? Você que não é batizado, digam todos, eu já fui batizado em Cristo. Você que está em pecado, diga, o pecado foi aniquilado. Nenhuma condenação em mim. Capricha e diga, em nosso meio não há nenhuma divisão. A unidade do Espírito. Efésios 4:3. Onde se prega a graça de Deus em Cristo, não há divisão. Me dá um sinal quem está entendendo. Está percebendo? Está percebendo a diferença da igreja de Corinto para a igreja aqui em Santo André? Quem está percebendo? Porque aqui é uma igreja que está eximiamente debaixo do apostolado de Paulo. Aqui Pedro não tem vez, que ele já até morreu. Ele é salvo, glória a Deus pela vida de Pedro. Mas aqui, Pedro, se o Pedro chegar aqui, ele tem que sentar. Se o Tiago chegar aqui, ele tem que sentar. Não que somos melhor que ele, mas ele tem que sentar. Porque aqui é uma igreja paulina, é uma igreja de Paulo. Paulo é o pastor aqui. Paulo é o apóstolo dos gentios. Quem é gentil, levante a mão.
E se tiver algum judeu em nosso meio, não tem problema. Porque Paulo disse em Colossenses 2, aqui não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Cristo é tudo em todos. Acabou esse negócio. Agora a graça está em nós. Agora, é claro que vai ter divisões na igreja, claro que vai ter. Vai ter divisão porque um pode, o outro não pode. A irmã discutiu com o marido, não pode tomar ceia à noite, não é assim? Vai ter o que na igreja? Divisões. Por isso que Paulo disse, olha o verso 17, vos reunis não para melhor, mas para... Claro que é para pior, porque chega lá o pastor começa a colocar o quê? Condenação. Quem é que está entendendo? Chega lá o pastor põe condenação. Você não é batizado. Você ontem viu aquela mulher que estava de minissaia, né? Você pensa que eu não percebi isso, né? Eu vi que você olhou. Aí ativa já a condenação. Aí ele fala, eu não vou pegar do pão nem do cálice, porque ontem eu olhei a mulher de minissaia. Então você tem que ser cego, porque no mundo tem mulher de minissaia, tem mulher de calça, tem mulher cabeluda, tem mulher careca, tem ônibus, tem trem, tem navio. O que você tem que fazer então? O que você tem que fazer é deixar de ser fariseu. É isso que tem que deixar de fazer. Deixar de ser fariseu e não conhecer ninguém segundo a carne. E viver uma vida em espírito com Deus. E tirar essa condenação da sua mente que os fariseus do nosso tempo colocaram. Esse judaísmo que imputaram em você, gentil, é que tem que ser tirado da sua mente. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Quem é que já está liberto do judaísmo? Aplaude ao Senhor Jesus. Porque o judaísmo é uma condenação. Diga bem forte, o que é o judaísmo? O judaísmo nada mais é que 3 letras. Lei. Judaísmo é a lei. Aí vem aquele negócio que não pode guardar, que tem que guardar o sábado, que não pode comer carne de porco. Isso é lei. Mas a Bíblia diz que não pode comer carne de porco. A Bíblia diz aonde? Na lei, né? O apóstolo Paulo diz que pela oração e pela palavra, tudo é santificado, pode comer à vontade, abençoado. Você vive pela fé. Essa é a graça de Deus. Nós somos gentios. A lei não é para nós. Quantos gentios que eu já encontrei na minha vida, quantos gentios que eu já encontrei, mas eu não como carne de porco, porque a Bíblia diz. Irmão, você é gentil. Isso aí era lei para os judeus, numa velha aliança. Quem está entendendo? Por isso que é preciso que todos estejam debaixo do apostolado, porque senão não consegue entender a Bíblia, não consegue entender, não entende a Bíblia. Mas a Bíblia manda guardar o sábado, manda mesmo. Os judeus na lei, nós somos gentios na graça. 2 povos diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é gentil debaixo da nova aliança, esse aqui é judeu debaixo da velha aliança, na lei de Moisés. Foi eles que guardavam o sábado na lei, na graça, nem sábado, nem domingo, nem nada. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram nem naquele monte, nem naquele outro, nem em lugar nenhum, mas que adora a Deus em espírito e em verdade. Se tem algum adorador aqui que adora a Deus em espírito e verdade, aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Se você adora a Deus em espírito e em verdade. Coríntios 11, 18. Antes de tudo, eu ouço falar que entre vocês na igreja há divisões, e eu estou até acreditando nisso, porque a condenação que vocês estão vivendo, vocês se colocaram debaixo de uma condenação. Verso 19. E até importa, Paulo falando, Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós diferenças. As versões mais antigas diz, até importa que haja entre vós heresias. Alguma Bíblia aqui diz heresias? Me dá um sinal. A sua diz heresias? As Bíblias mais novas diz diferenças. Coríntios 11, 19. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que têm a aprovação de Deus, ou seja, os que têm a revelação de Deus, se manifestem no vosso meio. Amém, abençoados? Então, por isso que você está assistindo agora um pastor que você nunca, falando coisas que você nunca ouviu. Nossa, mas eu sou batista há 48 anos, nunca ouvi isso. Mas lá você ia morrer sem ouvir. Eu sou da igreja católica, já faz 90 anos, eu nunca ouvi. Lá você ia morrer, como muitos já morreram, sem ouvir. Então Paulo disse, é preciso que haja revelações para que você saiba aonde está a aprovação de Deus e a permissão de Deus. Ou seja, aonde Deus não fala nada e vai permitindo correr frouxo.
e aonde Ele revela a palavra e nós vivemos firmados na excelência das revelações. Quem é que está entendendo? Pode aplaudir, pode aplaudir. Aqui tem excelência de revelações. Pode aplaudir. Excelências. Coríntios 11, eu vou de versículo em versículo, até terminar. Eu vou explicar um por um. Coríntios 11, verso 20. Olha o que Paulo falou no verso 20. Na Bíblia. O tema da mensagem: a Santa Ceia é desnecessária, parte 2. Desnecessária porque na parte 1 já expliquei. Não é Santa Ceia. A Bíblia, a palavra de Deus diz Páscoa judaica, que era feita entre os judeus nas casas, não nas igrejas. Quem está entendendo? Olha lá. Qualquer pastor, qualquer teólogo na face da terra, eu desafio me provar o contrário. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, que a Páscoa era celebrada nas casas, não nas igrejas. Amém, abençoados? Se você crê na Bíblia, se você é temente a Deus, você vai ver que é assim que está escrito. Mas está na igreja. Levaram para as igrejas. Eu não acabei de falar que judaizaram os gentios? Quem está entendendo? Pegaram as coisas de judeus e trouxeram para dentro da igreja. O negócio é sério, é grave. Depois que Paulo morreu, depois que o apóstolo Paulo morreu, Atos 20, verso 29, o apóstolo Paulo disse: eu sei que depois da minha morte entrarão lobos cruéis no meio de vós e não pouparão o rebanho. Atos 20, 29, Paulo disse antes de morrer. Ele falou: depois que eu morrer, a cambada vai dominar. Porque se pregar a lei dá dinheiro, né? Eu provo para você na lei que você é um pecador. Então, para tirar o pecado, eu tenho que tirar mais algumas coisas também de você, né? Eu não vou tirar só o diabo, né? Eu vou tirar outras coisas também. Quando se prega a graça, você prega o amor de Deus em Cristo, que é por fé. Quem é que está entendendo? Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 11, verso 20. 1 Coríntios 11, 20, Paulo disse: quando vos reunis no mesmo lugar... Quem crê na Bíblia aqui? Diga: eu creio na Bíblia. Crê mesmo? Coríntios 11, 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Coríntios 11, verso 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, eu até sublinhei, ó. Não é para comer a ceia do Senhor. É para quê, então? Vamos ver para que Paulo vai falar. Porque ele está dizendo que não é para comer. Por que ele está dizendo que não é para comer a ceia? Fala para o seu irmão. Porque não é ceia. É o quê? É Páscoa, abençoados. É Páscoa. Eu vou ter que mostrar aqui, espera um pouquinho. Eu vou ter que ler, eu tenho que mostrar. Deixa o Coríntios 13 aberto. Coríntios 11 aberto. Abra em 1 Coríntios 5. Abra a sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 5. Eu espero que Deus me ajude, que eu consiga fazer numa parte só. Se eu não conseguir, eu espero que Deus me ajude, porque é muito assunto, é muita revelação. 1 Coríntios 5, quem já achou? Já achou? Então diga comigo, 1 Coríntios 5, 7, diga isso. O que Paulo diz? Lançai fora o fermento velho, para que sejais um novo povo, uma nova massa. Assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa santa ceia, amém? Não é isso? 1 Coríntios 5, 7, eu quero ouvir. Cristo, nossa... Não ouvi. 1 Coríntios 5, 7. Cristo, nossa... 1 Coríntios 5, 7. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Como é que você pode celebrar um sacrifício? Só faltava você falar: glória a Deus que ele sofreu na cruz. Glória a Deus que colocaram nele uma coroa de espinho. Glória a Deus que ele foi cuspido.
Paulo está falando aqui, ó. Coríntios 5, 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Por isso que em Coríntios 11, verso 20, ele disse, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque não é ceia, é Páscoa. E a Páscoa, Cristo já foi sacrificado por nós. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Eu já orei para que Deus entendesse antes, te desse o entendimento antes. Eu orei para que Deus te revelasse a palavra. Ouça uma vez, ouça 2 vezes, ouça 3 vezes, ouça 10 vezes. Acompanha na Bíblia 1, 2, 5, 50. Acompanha na Bíblia, lê, vai ouvindo, vai comparando, vai ouvindo, até Deus se revelar. Porque se você é filho de Deus, se você é ovelha de Jesus, se você tem o Espírito de Deus, a palavra é uma só para todos. Não tem 2 verdades, é uma só. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo tem que testificar a palavra. Se você tem o Espírito de Deus, ele vai testificar da palavra. Não é testificar de mim, testificar da palavra. Quem é que está entendendo o que estou falando? Papai. Coríntios 11, 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer. Digam bem forte, não é para comer. Está ou não está escrito? Quando vos reunis no mesmo lugar, 1 Coríntios 11, verso 20, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, vocês estão pensando que é ceia do Senhor, né? Ele falou, quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria o quê? Ceia. Diga para o seu irmão, então não é ceia do Senhor. Ou seja, cada um come a sua própria ceia, o seu próprio pão, o seu próprio vinho, que não tem nada a ver com as coisas espirituais. Mas dentro da igreja. Você vai comer dentro da igreja. Verso 21, Coríntios 11, 21. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar sua própria ceia. Assim, alô, vê se isso aqui é santa ceia. Não pode ser santa ceia. Por que não pode? Olha o verso 21. Assim, um tem fome. Diga comigo, então não é santa ceia. Porque não está purificando ninguém, não está santificando ninguém. O que está acontecendo é que o outro fica com fome. E fome é coisa da carne. Então não tem nada de espiritual. Quem é que está entendendo? Tem nada de espiritual aqui. Porque um come e o outro fica com fome. Mas você vai ficar com fome? Se fosse uma coisa espiritual, você ia ficar cheio do Espírito Santo. E não com fome. Eu fico com fome depois eu acabo de jogar bola. Depois de eu fazer exercício, eu fico com fome. Quem está entendendo? Coríntios 11, 21. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Coloca o dedo no verso 22. Diga comigo, 1 Coríntios 11, 22. Diga, eu tenho que ler e entender o que está escrito. Então vamos lá. 22. Não tendes igrejas? O que está escrito aí? Casas. Diga bem forte. Por que Paulo disse casas? Diga isso. Porque em Êxodo capítulo 12, a Páscoa era feita nas casas, não nas igrejas. E onde que eles estavam? Na igreja. E aonde que a Páscoa era celebrada? Nas casas. Só quem está entendendo. Que bagunça na igreja de Corinto, hein? Que bagunça! Alô, nunca ninguém te explicou assim, né? Alô, se você nunca foi explicado assim, me dá um sinal. Quem nunca foi explicado? Nunca explicaram assim? Mas vai explicar como, se nem eles entendem, abençoado? Estão só cumprindo uma tradição. Meu pai já fazia, o pastor que morreu já fazia, já. Então, por 58 anos já fazia. Então, agora eu sou o novo pastor, tenho que fazer também, porque eles sempre fizeram. Mas não está entendendo nada. Está só cumprindo uma tradição.
Coríntios 11, 22. Não tendes casas onde comer e beber? Por que Paulo disse casas? Digam, porque a Páscoa era celebrada nas casas. Diga isso. Está claro ou não está claro? Coríntios 11, 22. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Ou seja, vocês estão loucos? Está trazendo esses negócios para a igreja de Deus? Isso é Páscoa. E Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Acabei de ler Coríntios 5, verso 7. Paulo está dizendo, vocês estão misturando tudo, vocês estão confundindo tudo. Eu venho pregar Cristo, vocês estão trazendo Moisés dentro da igreja de Cristo. Fim da lei é Cristo. A lei já acabou. Vocês não têm casas para comer? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os gentios? Porque na igreja de Coríntio tinha judeu e gentil. O gentil não sabia de nada, então ele chegava no culto lá, Paulo disse, envergonhais os que nada têm. Porque o gentil não está sabendo de nada. Ele chegava lá para louvar a Deus, aí ele via um com um pedaço de pão, judeu. Via outro com um garrafão de vinho, judeu, barbudão, cabeludo e tal. E o gentil não sabia de nada. Ué, mas tinha que trazer alguma coisa? Então não estou nem sabendo de nada. Gentil, não está sabendo de nada. Não fazia parte da lei. 22. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Nisto não vos louvo. Vocês são salvos, vocês são abençoados, vocês são ovelhas, são filhos de Deus. Mas nisto o quê? Diga, na Páscoa dentro da igreja. Diga isso. Nisto não vos louvo. Quem está entendendo me dá um sinal. Porque os judeus trouxeram a Páscoa da lei, que era feito nas casas, para dentro da igreja. E Paulo disse, nisto não vos louvo. Quem é que está entendendo? Está claro ou não está claro? Agora eu quero ver se você achar alguém que sabe explicar isso. Hã? Versículo por versículo? Eu quero ver se achar alguém que sabe explicar isso aqui. Tem apóstolo que não sabe explicar? Então não era para ser apóstolo. Escapou. Verso 23. Agora está chegando o meu assunto, hein? Coríntios 11, 23. Olha o que Paulo falou. Pois eu recebi de quem? Do Senhor. De novo. Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor. É aqui que os pastores, os teólogos, as igrejas tradicionais, até hoje, nesse momento, não entenderam ainda que aqui fala de dois senhores. Ou melhor, eu vou ajudar. Aqui no verso 23, fala das duas manifestações do Senhor Jesus. Eu vou te ajudar, pastor, eu vou te ajudar porque eu já fui pastor da lei, um dia eu também não entendia, o Espírito Santo abriu os meus olhos e revelou, então eu vou te ajudar. Pegue uma caneta, 1 Coríntios 11, 23, olha lá, ó. Paulo disse, pois eu recebi, circule do Senhor. Primeiro eu vou ler, depois eu explico. Mas circule do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, circule, o Senhor Jesus. Com olhos iluminados, qualquer um aqui já enxerga claramente que aqui está os dois senhores. Ou seja, que aqui está o Jesus de Nazaré e aqui está o Jesus Cristo ressuscitado. Você quer ver? Olha só. Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor, diga, o Cristo ressuscitado. O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, diga, o Jesus de Nazaré. Por que é o Jesus de Nazaré? Porque ele conta uma história do Jesus de Nazaré. Olha lá, ó, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Cristo ressuscitado foi traído por alguém? Quem é que foi traído? Jesus de Nazaré. Está claro ou não está claro? Eu quero ver onde você vai ouvir isso, irmão. MGA, a graça como ela é, o apostolado como tem que ser. Pode aplaudir o Senhor. Quero ver onde você vai ouvir isso. A glória é para Deus, eu quero ver onde você vai ouvir isso. Quero ver que teologia que ensina isso. Eu quero ver que faculdade teológica que ensina isso aí.
Não sabem. Porque não tem olhos iluminados. Olhos espirituais iluminados. Não tem. Só consegue enxergar a letra. E a letra mata. Então as pessoas viram religiosas e não cristãos. Coríntios 11, 23. Acompanha com o dedo. Coloca o dedo para você não perder nem a minha respiração. Coríntios 11, 23. Paulo diz, pois eu recebi do Senhor, diga, quando? Quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Está claro ou não está claro? É que Paulo não... Alô? Paulo era apóstolo de fundação. Eu sou apóstolo de edificação. Ele não ia explicar. Alô? O que é um apóstolo de fundação? É um pedreiro que coloca o alicerce, levanta os tijolos, assenta os tijolos e vai embora. O outro pedreiro vem, passa massa fina e põe azulejo. Dá o acabamento. Eu sou o segundo pedreiro. Eu sou o pedreiro para dar o acabamento, abençoado. Paulo, ele só levantou as paredes e foi embora, porque o trabalho dele era árduo, era muito grande. Só quem entendeu. Por isso que Paulo não explicou. Ele colocou o fundamento e foi embora. Ele falou, outro edifica. Falou ou não falou? 1 Coríntios 3,10, Paulo diz, eu pus o fundamento e outro edifica. O que eu estou fazendo aqui? Edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. E o fundamento é Jesus Cristo. Pode aplaudir. Quem já é adulto, já entende. Primeiro Coríntios 11, verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 2 pontos. Aí Paulo começa a contar uma história. É isso que os pastores não sabem. Eles estão achando que Paulo está mandando eles fazer a Santa Ceia. É ou não é verdade? 1 Coríntios 11, por quantos anos eu pensei isso? Eu, filho de pastor, quantas vezes eu vi meu pai, pastor, ler 1 Coríntios 11, 24, no dia da Santa Ceia. Olha, o apóstolo Paulo mandou fazer, ele não está mandando fazer nada. Ele está contando uma história do que aconteceu com Jesus de Nazaré. Só isso. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Não é fácil entender? Deixa a tradição, pastor. E fica com a palavra de Deus. Mas é difícil. Não tem nada de difícil. Paulo disse, o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Se você tem salário da denominação, da convenção, da igreja, mais vale o galardão de Deus por você obedecer a Cristo. Maior é o galardão por você obedecer a Deus, porque em Cristo, do que salário de homens. O que você aprendeu na teologia, para Deus não vale para nada. Porque você aprendeu a letra, e agora você está ouvindo a revelação da palavra. É isso que vale. A letra não vale para nada. Só vale para fazer religiosos. Um religioso fazendo outros religiosos. Um religioso fazendo outros religiosos. Por isso que Jesus disse, se um cego guiar outro cego, os dois caem no abismo. O que ele quis dizer? É um pastor ensinando outras pessoas, o pastor não entende nada, as pessoas também não entendem nada, é um cego guiando outro cego. E com a Bíblia na mão. E já passou 1 ano, passou 10, passou 20, passou 50, e as pessoas morrem, nem o pastor e nem o povo não entende nada. É ou não é verdade o que eu estou falando? 1 Coríntios 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, pode parar aí, porque eu disse para vocês que Paulo estava contando uma história, e eu vou provar. Deixa o Coríntios 11 aberto, abre em Mateus 26. Você vai ver que Paulo não está mandando ninguém fazer essa Santa Ceia, coisa nenhuma. Ele está contando o que aconteceu lá em Mateus 26. Abra sua Bíblia aí e confira. Mateus 26, porque se estiver escrito, eu creio. Você pode comer e beber o que você quiser,
Mas você não pode falar que vai mudar a vida de alguém, um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva ou de vinho. Isso é mentira que vai mudar a vida de alguém, né? Que vai santificar alguém, que vai deixar mais salvo, que vai dar mais entendimento, que vai libertar. Aí já é heresia, né? Mateus 26, quem já achou? Olha lá, Mateus 26, verso 26. Nós vamos comparar Mateus 26, 26 com Coríntios 11, verso 23. Marca aí, ó. Nós vamos comparar. Porque Mateus 26 é um livro histórico. Mateus 26, 26. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. Eu não ensinei na primeira parte? Parte 1 eu ensinei, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue. Mateus 26, certo? Agora vai para 1 Coríntios 11. Olha lá, ó. Coríntios 11, verso 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Para aí. Diga, Coríntios 11, 24. Agora veja Mateus 26, verso 26. A última linha. A última linha de Mateus 26, 26. Olha o que Jesus disse, ó. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Olha Coríntios 11, 24. Paulo falou: ele deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Alô, para aí. Está claro que Paulo não está mandando ninguém fazer nada, que ele está apenas contando uma história de Jesus de Nazaré. Só me dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Então pode fechar o Mateus 26 e volta no Coríntios 11. Então, pastor, o apóstolo Paulo não está mandando ninguém fazer Santa Ceia, coisa nenhuma. No verso 23 e 24, ele está apenas contando o que aconteceu em Mateus 26. Está claro ou não está claro, abençoados? Fácil entender isso. Agora, se a pessoa não lê a Bíblia, fica difícil. Se a pessoa aceitar ser moldada por um sistema, aí fica difícil. Você tem que ler a Bíblia, irmão. É a Bíblia que você tem que ler. Coríntios 11, 24. Paulo contando. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: olha lá, Paulo está citando Mateus 26, 27 e 28. Está claro ou não está claro? Coríntios 11, 25. Paulo disse, diga comigo, Paulo disse, em Coríntios 11, 25, o que Jesus disse em Mateus 26. Está claro ou não está claro? Então Paulo não está mandando fazer. Ele está falando para nós o que Jesus disse no dia lá que ele celebrou a Páscoa, com os seus discípulos. Não um sinal, está claro. Estou terminando. Verso 26. Coríntios 11, 26. Eu não vou ler o 25 aqui, porque tem uma revelação aqui no 25 que eu tenho que falar. Coríntios 11, 25. Ó. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... E tanto é verdade que é uma história, que na Bíblia Vida, da editora Vida, quando Jesus fala, as letras estão em vermelho. Olha lá, ó. O que prova que Paulo não está mandando ninguém fazer Santa Ceia, é que em Coríntios 11, 24 e 25, as letras estão em vermelho, provando que são palavras de Jesus de Nazaré. Está claro ou não está claro? Obrigado pela atenção. Coríntios 11, 26. Não, 25, que tem uma revelação aqui. Coríntios 11, 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Alguém disse assim um dia: mas nós temos que fazer a Santa Ceia em memória de Jesus. Pois bem, Gálatas 2:20, Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Pegou? Cristo vive. Pegou? Cristo vive. Gálatas 2:20, Cristo vive. Como é que você pode fazer algo em memória de quem está vivo? Você está viva, não está? Você ia gostar se eu mandasse uma coroa para você? Lúcia, saudades do seu primo Marcos Gomes.
e de todo o ministério. Já pensou você receber na sua casa uma coroa? Você viva! Você vive, hein? Você não ia gostar, né? Como é que eu posso fazer algo em memória de quem está vivo? Gálatas 2:20. Cristo vive. Cristo vive porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, por que está escrito em memória de mim? Porque eles fizeram aquela Páscoa em Mateus 26 em memória. Aquela Páscoa de Mateus 26 era memória. Por quê? Porque Jesus Ele ia morrer. Mas Ele está morto ainda até hoje. Não, Ele está vivo. Como é que você pode fazer algo em memória de quem está vivo? Imagina uma pessoa que vai casar. João e Maria. João, os pais do João, Benedito e Rosa. Os pais da Maria, Alcino in memoriam. Significa que o pai dela está morto. Não é assim no convite de casamento? Como é que eu posso fazer uma santa ceia em memória se Jesus está vivo? Não tem nem lógica, né? Porque as coisas em memória é só de quem está morto. Mas Jesus está vivo! Graças a Deus! Ah, papai, quem entende aplaude. Diga, Cristo está vivo. Diga, vivo dentro de mim. Coríntios 11:26. Olha lá. Estou terminando. Coríntios 11, verso 26. Paulo falando, pois todas as vezes que comerdes este pão, aí ele já não falou que era o corpo de Cristo. Quem falou o meu corpo foi Jesus de Nazaré, que era uma simbologia. Jesus de Nazaré falou meu corpo. Paulo falou pão. Está claro ou não está claro? Paulo não espiritualizou nada. Ele falou, isso aqui é pão mesmo, hein? Isso aqui é suco mesmo. Não tem nada de sangue. Isso aqui é suco. É simbólico. Então, pastor, nós fazemos para simbolizar. Digam todos, simbolizar o que já está consumado? Você precisa simbolizar que você é homem? Você precisa simbolizar que você é mulher? Você precisa simbolizar que você está vivo? Vamos simbolizar o quê? Se tudo já está consumado. E agora o justo vive por fé. Só quem entendeu. Tem que simbolizar nada. A lei simbolizava. Diga comigo, Hebreus 10. Diga, a lei simbolizava. Diga, a graça vive por fé. E o que é fé? Hebreus 11. É a certeza das coisas que não vê. Então eu não preciso ver. Alô? Eu não preciso ver, eu não preciso beber, eu não preciso comer. Eu creio que Cristo habita em mim. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Eu creio que eu sou salvo pela graça de Deus. Eu não preciso comer, eu não preciso beber, eu não preciso ver, eu não preciso pegar. Eu vivo por fé, eu creio. 2 Coríntios 4:13. Temos o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. O justo vive por fé. Coríntios 11:26. Coríntios 11:26. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? Não, eu não ouvi. Coríntios 11:26. Alô, agora você vai entender. Agora você vai entender. Agora você vai entender. Coríntios 11:26. Todas as vezes que vocês que ainda estão comendo e bebendo, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte. Mas Jesus está o quê? Vivo. Eles estão fora do tempo. Eles estão atrasados. Alô? Quem ainda está comendo e bebendo, está lá em Mateus 26. Está antes de Cristo. Sendo que Cristo já morreu, já ressuscitou, o Espírito Santo já foi enviado, habita em nós. Quem ainda está comendo, quem ainda está bebendo, está anunciando a morte. Só que ele já morreu e já ressuscitou e está vivo.
Aqui nós não anunciamos a morte não, irmãos. Nós anunciamos que Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Nós não anunciamos a morte. Anunciamos que Ele está vivo. Jesus está vivo. Cristo está vivo. Vivo em mim. Ele não está morto não. Quem está entendendo? Jesus não está morto e nem vai morrer. Nós não anunciamos a morte não. Se eu fizer a Páscoa, que as igrejas chamam de Santa Ceia, eu estou anunciando o que? A morte. Só que Ele está vivo. Dá um sinal quem entendeu. Está claro ou não está claro? Coríntios 11, 26. Olha, irmãos, Paulo falou, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Só que Ele já veio. Ele já não morreu, já não ressuscitou o terceiro dia? Ele já veio, abençoado. Ou não veio ainda? Porque se Ele não ressuscitou ainda, então nós temos que continuar fazendo. Nós não, porque nós somos gentios. Quem fazia isso eram os judeus. Está claro ou não está claro? Porque era uma Páscoa judaica. Mateus 26, Jesus e os seus discípulos. Nós nunca fomos discípulos de Jesus. Discípulo é quem andou com Ele. Discípulo de Jesus é quem seguiu Jesus. Pedro, Tiago, João, Mateus. Aí era discípulo. Você nunca andou com Jesus. Está claro ou não está claro? Então nós não somos discípulos. Diga, nós não somos discípulos de Jesus. Diga, nós somos cristãos. É diferente. Está claro ou não está claro? Porque senão vocês seriam chamados de nazarenos. Ele era um Jesus de Nazaré. Quem segue Jesus de Nazaré são nazarenos. Está claro ou não está claro? Alô, você nasceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Você não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Quando você nasceu, Ele já tinha morrido na cruz por você. E a morte dele te salvou. Na verdade, olha que palavra, na verdade, as igrejas do Brasil e da face da terra nunca teve nada a ver com batismo, com unção com óleo, com jejum, com Santa Ceia, que eles chamam de Páscoa. A igreja de Jesus nunca teve nada a ver com isso. A tradição que foi forte e imputou nas igrejas. E até hoje nunca ninguém falou nada. Mas os meus olhos foram abertos e eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim para falar com tua igreja no Brasil e na face da terra. Quem pode falar amém? Amém. Porque a Bíblia é uma só para todos. Você viu o que o Espírito Santo falou em Coríntios 11, 26? Que quem ainda come e bebe está anunciando a morte, sendo que ele está vivo. Está claro ou não está claro? Você acha que ele fica feliz com uma coisa dessa? Imagina você vivo e eu falo para todo mundo que você está morto. Você ia gostar? Olha, ela morreu, hein? Ixi, ela morreu, sofreu, foi cuspida. Ixi, enfiaram uma lança, deram chuchada, deram uns bofetadas. Ih, ela morreu faz tempo. E você viva. Você ia gostar? Você ia ficar feliz? Coríntios 11, 26. Nós não anunciamos a morte de Jesus. Porque, primeiro, que Ele não está morto. Ele está vivo. Segundo, que Ele já veio e habita em nós. Quem pode falar Abba, Pai? Verso 27, estou terminando. Uma hora eu termino. Coríntios 11, 27. Portanto, isso aqui nunca ninguém entendeu, o 27. Nunca ninguém entendeu, agora eu vou te fazer entender. 1 Coríntios 11, 27. Acompanha aí, irmão. Acompanha o estudo na Bíblia, na sua Bíblia. Coríntios 11, 27. Olha o que Paulo falou. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente... Não, mas eu posso comer porque eu já batizei. Eu já aceitei Jesus. Agora você não aceitou, você não batizou. Então você não é digno. Eu sou digno. Mentira, nem você nem ninguém. Veja na sua Bíblia. Romanos 3. Veja na sua Bíblia o que Paulo falou. Romanos 3, verso 10 e 11. Romanos 3, verso 10. Mentira,
Nem você, nem ninguém é digno de nada. Não há ninguém digno. Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Por que eu estou lendo esse versículo? Por causa de Coríntios 11, 27. Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, abençoados. E você conhece alguém digno? Você conhece alguém digno? O que é digno? Quem não tem nenhum defeito nem imperfeição. Agora, eu conheço alguém que é digno. Eu conheço um que é digno. A ele eu canto assim, ó. Digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor. Eu conheço só um que é digno. Tu estás entronizado entre os querubins, te adoramos. Eu só conheço um que é digno. Na terra só houve um digno. Por isso que Romanos 3,10, Paulo disse, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Então se você entendeu que não há ninguém, então agora você pode ler Romanos 11, 27. Agora você pode continuar a ler. Coríntios 11, 27. Aí você pode continuar a ler Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo? Seja esperto, pensa antes. Meu. Você não está vendo que não há um justo sequer? E você vai participar disso aí? Você não é digno disso. Qualquer que beber indignamente, qualquer que comer indignamente. Olha o 28, aí você vai entender melhor. Olha o 28. O que Paulo mandou fazer no 28? Examine-se. Mas como que é nas igrejas tradicionais? Olha, hoje é noite de Santa Ceia. Examine-se se você não tem nenhum pecado. Então ninguém pode tomar, porque todos, na lei todos têm. É ou não é verdade? Então ninguém pode tomar, porque todos têm. Romanos 3, não há um justo sequer. Então ninguém pode tomar. Examine-se. Eles usam esse texto para condenação. Mas Paulo está tirando a condenação. Ele está dizendo assim, ó, vocês não podem participar disso. Vocês não são dignos. Você não está vendo que não há um justo sequer? Quem é digno de participar disso aí? Examine-se, 28. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer e de beber. Se você se examinizar, você não vai comer nem beber. Você vai perceber que você não é digno de nada. Você era um pecador miserável. E pela graça agora você é salvo. Você não é digno de nada. Digno é Jesus. Digno é Jesus. Ele é digno. Nós não. Quem está entendendo? Diga, Jesus Cristo é digno. É uma revelação tremenda, né? Eu vou ler assim, ó, 27 e 28. 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão, beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, porque não há nenhum que é digno, por isso que ele está falando isso. Quem come o pão e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria o quê? Condenação. Por que para a própria condenação? Porque ele não é digno. E quem é que é digno que você conhece? Se não há um sequer. Romanos 3. Só quem está entendendo agradece a Deus. Só quem está entendendo. Por isso que nesse ministério não tem Páscoa. E não tem, não pode ter por muitos motivos.
Não pode ter, por quê? Primeiro que nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Segundo que nós somos gentios, não somos judeus. Terceiro que nós não somos dignos. Quarto, porque não anunciamos a sua morte, porque ele está vivo. Olha o 29. Olha o 29. Ó. Coríntios 11, 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, ou seja, porque não discerniu a morte de Jesus, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e até muitos que já morreram. Vai, continua tomando indignamente. Continue bebendo indignamente. Você está achando que vai participar da Santa Ceia e que vai ser curado, né? Você vai ficar doente, irmão. Por causa disto é que há entre vós fracos, doentes e até alguns que já morreram. Você está achando que a Santa Ceia vai te ajudar? Vai pôr condenação na sua vida. Porque você é gentil, está debaixo da graça, você está anunciando a morte quando Jesus já está vivo, ó, faz tempo. Só quem está entendendo. Por causa disto que há entre vocês aí, ó, fracos, doentes e até alguns. Alô, você não percebe que aqui em graça ninguém morre? Você não percebe que aqui em graça ninguém fica doente, abençoado? Você vê alguém doente se arrastando aqui? Você vê aqui campanha de cura? Você não vê essas coisas? Porque Paulo disse em Romanos 8:11, se o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito curará, vivificará o seu corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Ou seja, se o Espírito Santo ressuscitou Jesus que estava morto há 3 dias, imagina você que nem morreu ainda, o que ele não pode fazer? Ah, papai. Estou terminando. Um dia eu termino. 1 Coríntios 11, verso 31. Eu falei que eu ia explicar versículo por versículo. Coríntios 11, 31. Se você ama mesmo a verdade, se você quer aprender mesmo, se você quer entender a Bíblia, você vai até o fim com o meu ensino. Você vai ouvir a primeira parte até o fim, vai ouvir a segunda parte, vai estudar, vai comparar, vai fazer anotação. Se você quer mesmo entender... Está aqui, ó, primeira parte e segunda parte, estou concluindo em alguns minutos. Coríntios 11, 31. Mas, se nós julgássemos a nós mesmos, para aí, o que ele está dizendo? Se você se colocasse no seu lugar, você não está vendo que você não é digno coisa nenhuma? Está claro ou não está claro? Você não está vendo que todos nós somos indignos? Ou seja, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Não vou participar disso aí não sou digno. Ou seja, eu não merecia ele morrer por mim. Eu não merecia Jesus morrer por mim. Eu não merecia ele me salvar. Eu não sou digno de nada. Não vou participar disso aí. Eu vou participar do corpo. Vou participar do sangue. Eu vou ser culpado disso aí. Não, eu não estou nem sabendo de nada. Eu não sou digno disso. Verso 31. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós não podemos ser condenados com o mundo, porque nenhuma condenação há em nós. Mas se você participar do corpo e do sangue, você será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Você será culpado da morte dele na cruz. Quer tomar a Santa Ceia ainda? Não, porque você não sabia o que era Santa Ceia, né? Na verdade, a Santa Ceia, que as igrejas falam Santa Ceia, a Bíblia chama de Páscoa judaica. 1 Coríntios 5, verso 7. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Ele já foi sacrificado. E você ainda quer participar de Santa Ceia. Ele já foi sacrificado, quer dizer, ele já morreu e você ainda quer anunciar outra morte. Você quer que ele morra mais uma vez. Não é isso que Paulo está falando? Coríntios 5, 7. Cristo já morreu por nós. E você quer que ele morra mais um, mais duas, mais três. Não sei quantas vezes você quer que ele morra. Olha quanto que ele sofreu, hein? Quem é que está entendendo? Estou terminando. Coríntios 11, 33. Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis
para comer. Comer o quê? Ah, você vai comer um churrasco, sair, é um aniversário, é um casamento, é uma coisa do dia a dia. É para comer, não é ceia, não é nada. Quando vocês se reunirem para comer, aí vocês esperam uns pelos outros. Tem que ter pelo menos educação, né? É o que Paulo está falando. Porque eles não tinham educação. Um comia, o outro se embriagava, e o outro era envergonhado porque não tinha nada. Que bagunça, hein? Paulo falou, olha, vocês estão querendo comer então, né? Ah, então vocês vêm na igreja para comer, é isso? Tenha pelo menos educação, esperem uns pelos outros. Quem está entendendo? É isso que Paulo está falando. Tenha pelo menos educação. Já que não é no espiritual, então esperem uns pelos outros. Nós, quando temos aniversário de alguém aqui no ministério, você não vê ninguém louco comendo. A gente espera, ora, canta, louva a Deus. Acabou o culto? Olha, vamos cortar um bolo ali, vamos comer um salgadinho. Aí nós esperamos uns pelos outros, com ordem e decência. Está claro ou não está claro? Olha aqui, ó. Olha lá. 34. Coríntios 11, 34. Nunca ninguém te explicou 1 Coríntios 11, do verso 17 ao 34. Eles só ficam lendo pedacinhos. Pega um pedacinho aqui, pega um pedacinho ali, pega um pedacinho aqui e te dá o que eles entendem. Nunca ninguém te explicou 1 Coríntios 11, do verso 17 até o 34. É ou não é verdade? Nunca ninguém te explicou. Prazer, primeira vez, estou aqui, ó, MGA. A graça como ela é, o apostolado como tem que ser. Coríntios 11, 34. Olha, mas Paulo era tremendo, né? Olha como que ele termina esse assunto. Coríntios 11, 34. Agora, se alguém tiver fome, então não é ceia, não é. Vocês estão com fome mesmo, é isso? Vocês vêm para o culto, estão morrendo de fome. Bom, se alguém tiver fome, coma vai comer em casa, porque aqui é para louvar a Deus. Nós viemos aqui para orar, para cantar, para louvar, para adorar. Você vem aqui para comer? Está com fome, vai comer em casa. É isso que Paulo está falando. Alô, por que ele disse no verso 17? Nisto que vou dizer, não vos louvo. Ou seja, eu não estou feliz com vocês, não. Eu fui preso, eu fui açoitado, eu estou pensando que está tudo uma mil maravilha. Quando eu chego aqui, eu fico sabendo que entre vós tem divisões. Um come, o outro não come, o outro fica olhando. Um é envergonhado, o outro nada tem. O que é isso aí? Louvar-vos-ei? Não, nisto não vos louvo. O que está acontecendo aí? Não é para comer a ceia do Senhor. O negócio é o seguinte, vocês são indignos, todos eram pecadores, não há um justo sequer. Aí ele começou a explicar. Agora, você está com fome? Quando acabar o culto, eu como em casa. Está claro ou não está claro? Resumindo, é isso. Ele não está mandando ninguém fazer nada, ele está exortando o povo. Coríntios 11, 34. Se algum de vós tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Por que condenação? Porque eles estavam fazendo tudo errado. Já começa que não era Santa Ceia, era Páscoa judaica. A Páscoa não era na igreja, era nas casas. E Cristo já tinha sido sacrificado. E eles estavam anunciando ainda a morte. Está claro ou não está claro? Quando Jesus já estava vivo. Cadê os que entenderam? Pode agradecer a Deus, porque isso aqui você não ouve em lugar nenhum. Agora, eu sou obrigado a ler um versículo para fechar com chave de ouro, né? Efésios capítulo 2. O último versículo da noite. Fechando e concluindo a mensagem por tema, a Santa Ceia é desnecessária. Parte 2. Efésios 2, para terminar e fechar com chave de ouro esse entendimento. Quem já achou Efésios 2? O último texto da noite. Quem já achou Efésios 2? Eu vou ler esse versículo. Alô, presta atenção no que eu vou falar para terminar a mensagem. Eu vou ler Efésios 2, principalmente para aquelas igrejas e pastores intransigentes. Sabe, intransigentes. Está vendo na Bíblia, mas tá empacado que nem mula. Está vendo, está lendo, Deus está falando, mas ele está empacado que nem mula. Ele é intransigente.
teme aos homens mais do que a Deus e a sua palavra. Então você não serve a Deus, você serve aos homens. É diferente. Gálatas 1:10, Paulo disse, eu não estou aqui servindo aos homens, estou servindo a Deus. Eu sou servo de Cristo, Paulo falou. Eu vou ler esse versículo para terminar. Principalmente aos pastores, aos pregadores e a todo o povo evangélico tradicional na face da terra, que diz a seguinte frase, 2 pontos. Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja. Quem já ouviu essa frase? Maior mentira do mundo. Uma das maiores heresias do sistema religioso é dizer que Jesus deixou para a igreja 2 ordenanças. A saber, o batismo e a Santa Ceia. Maior heresia essa frase. E eu vou te mostrar na Bíblia que é heresia. Maior mentira. Maior mentira. Primeiro porque o batismo nas águas era simbologia. Quando Jesus morreu na cruz, tudo está consumado e nós somos batizados em Cristo. E Efésios 4:5 diz que há um só batismo. Pronto, esse está resolvido. E a Santa Ceia? Já mostrei que não é Santa Ceia, é Páscoa. Então, para fechar com chave de ouro, desmascarando essa mentira e a heresia que dizem que Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja, eu vou ler Efésios 2, está aqui, versículo 14. Então estará encerrado, tá? Eu quero que você dê a sua melhor salva de palmas quando eu ler esse texto, provando que você recebeu esse ensino da parte de Deus. Efésios 2,14 prova claramente e desmascara a heresia de quem fala que Jesus deixou 2 ordenanças ainda na igreja. Olha o que Paulo diz, Efésios 2,14. Pois ele quem? Cristo. Efésios 2,14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ambos quem? Judeus e gentios. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne, ou seja, quando ele morreu na cruz, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Efésios 2,15. Quando Jesus morreu na cruz, não precisa ser muito inteligente para entender isso, basta só ter temor a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, a sua morte desfez a lei dos mandamentos, 10 mandamentos, oração do Pai Nosso, subir do monte, jejum, os mandamentos da lei de Moisés. Quando Jesus morreu na cruz, ele desfez na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Acabou, ele desfez, não existe mais nenhuma ordenança. Para criar em si mesmo, dos dois, quais dois? Judeu e gentil. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Quem que é esse novo homem? Digam todos, uma nova criatura. Você é nova criatura não é por causa de batismo em águas. Segundo o evangelho da graça de Deus em Cristo, você é uma nova criatura não por causa de Santa Ceia, não por causa de ordenança, não por causa de jejum, não por causa de oração do Pai Nosso, não por causa de unção com óleo. Você é uma nova criatura por causa que Jesus derramou o sangue dele na cruz, e esse sangue te comprou, esse sangue te revestiu, e hoje o Espírito Santo habita em você. Você não é nova criatura por causa de nenhuma ordenança, porque Jesus desfez todas as ordenanças. Você é uma nova criatura por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, que está na sua vida. Quem recebe essa palavra? Eu oro para que essa palavra lhe seja plenamente revelada, para a glória de Deus. Amém. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado.
Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.